Tava todo mundo falando desse anime, então resolvi assistir e... Rapaz, esse episódio foi tão bem feito. E aquele final, cê é louco, que final espetacular. Se o caba não for forte, ele chora ali mesmo. Então hoje vamos resumir o primeiro episódio dessa obra de arte, que tem 1h20 de duração a propósito. O episódio começa com um médico que é fã de uma idol e tá assistindo o vídeo da apresentação delas na sala de um paciente. Começamos bem. Isso tudo até ser interrompido pela enfermeira e depois dizer que tá vendo ali porque ver algo bonito faz bem pra saúde. Nisso aí eu tô com ele, concordo. Aí a enfermeira fala pra ele que saiu uma notícia de que ela ia dar uma pausa na carreira por motivos de saúde, e ele dá aquela surtada básica. E depois da enfermeira ficar zoando ele por gostar de uma garota de 16 anos, ele explica que tem um motivo pra isso, e conta que foi por causa de um paciente que ele teve alguns anos atrás, que era uma garotinha muito fã dessa idol, mas que depois de algum tempo acabou morrendo por causa da doença. E ele acabou começando a gostar da idol por se lembrar da garotinha, que se chamava Sarina. Quando acabou o horário de almoço dele, ele foi atender uma paciente que estava grávida e foi fazer os primeiros exames, mas só depois de 20 semanas de gestação. E por ela ter apenas 16 anos, ele deduziu que ela estava com problemas. Aí quando o cara que estava acompanhando ela explicou detalhes, ela tirou o chapéu e... BAM! Era aquela idol. E eu dou um parabéns pelo médico ter se segurado e não ter surtado igual um fã obcecado. Pelo menos, não na frente dela. E pra ser mais fácil saber de quem eu tô falando, o nome dela é Ai, não de dor. Haha, piadinha legal. E esse cara loiro é o agente dela, que se chama Saito. Então Saito pergunta pra Ai se ela realmente quer ter esses filhos. E pra quem não sabe, existe esse lado meio sombrio das idols na vida real, que elas geralmente não podem namorar ou ter filhos, ou pelo menos não podem revelar que tem, porque existem muitos fãs fanáticos, e isso acaba com a carreira delas. Então ela decidiu que queria sim ter os filhos, e depois dos exames viram que na verdade eram gêmeos. Aí numa conversa no terraço mais tarde, ela acaba descobrindo que ele conhecia ela. Então ela fala que sempre quis ter uma família e não quer abandonar a carreira de idol. Então ela não vai divulgar que teve esses filhos. Também menciona que nesse ramo mentir é uma forma de amar e que ela precisa fazer isso o tempo todo para manter as aparências, o que é uma crítica direta a como isso funciona na vida real, onde as idols têm que esconder seus problemas e sempre parecerem felizes para agradarem os fãs. Depois de mais de 20 semanas, chegou o dia do parto e o médico fala para ela chamar ele quando chegar a hora. Então ele dá uma saidinha e encontra um rapaz muito suspeito na frente do hospital, que ele descobriu ser um stalker. E depois de sair correndo, o médico vai atrás dele e para na frente de um penhasco. E não preciso nem dizer o que aconteceu, né? Foi imediatamente contratado pelo Vascão. Enquanto isso, a Ai tá dando a luz. E aqui veio a cena que me deixou sem reação. Eu pausei e fiquei olhando para a parede para tentar entender. Porque o médico reencarnou como o filho da idol que acabou de nascer. E eu achando que ia ser um anime normal, aí o cara dá uma de prota de Isekai. E depois de eu aceitar que isso aconteceu, vemos que o protagonista, agora chamado Aquamarine, ainda tem lembranças da vida passada e tá achando tudo isso um paraíso. E também tem a irmã dele, que se chama Ruby, um nome bem mais normal, convenhamos. Então o agente dela organiza tudo para que ela volte ao trabalho como idol, e diz que a esposa dele vai cuidar das crianças enquanto ela estiver fora. O nome dela é Miyako. E a desculpa para caso alguém veja a Ai com as crianças é de que eles são filhos do Saito e da Miyako. E por mais que a Ai seja carinhosa, vemos que ela é bem desastrada como mãe, esquecendo até o nome dos próprios filhos às vezes. Enquanto ela tá na gravação, o Aqua tá assistindo tudo pela TV. Aí a irmã dele acorda e já sai falando, e descobrimos que ela também reencarnou, até porque são bebês que estão falando, e ainda usando palavras complexas. E ele descobriu isso há um tempo atrás, quando pegou ela xingando o pessoal no Twitter por falar mal da mãe deles. Aí vemos o cara que matou o Aqua quando ele ainda era médico. E fica claro que ele é fanático pela Ai, uma coisa que também é muito comum na vida real, principalmente lá no Japão, e de alguma forma ele descobriu que ela teve filhos e fica surtado com isso. Depois voltamos para a cena deles junto da mãe, então ela pergunta se ele quer mamar. O cara quase morreu de novo depois de ouvir isso. Mas ele preferiu a mamadeira, pois achava errado fazer isso sabendo que ele não era uma criança antes. E enquanto isso, a irmã dele tá se esbaldando. Então a Ai vai com o Saito trabalhar, e a Miyako fica cuidando deles de novo. O problema é que ela está farta dessa vida, e tem a ideia de vender provas para alguma revista sobre os filhos da Ai. Mas como ela está pensando em voz alta, eles ouvem e improvisam algo para fazer ela parar, e simplesmente começam a falar que são deuses.
deuses e que ela foi a escolhida divina para cuidar deles e manter o segredo. E como são apenas bebês que estão falando, convenhamos que não seria tão difícil acreditar se você estivesse no lugar dela. Mais tarde, enquanto a Ruby tá dormindo, ele começa a lembrar daquela paciente dele e acaba falando o nome dela em voz baixa. Aí a Ruby acorda e pergunta se estava chamando ela, porque sim, meus amigos, essa aí era a paciente dele naquela época. Mas ele diz que não estava chamando ela e ela fica se perguntando se ele poderia ser aquele médico que era um dos poucos que a conhecia. Depois disso, vemos que mesmo com o sucesso do grupo, a Ai está ganhando muito pouco e fica preocupada em não poder pagar pelas melhores escolas e cursos para os filhos. Então o anime nos mostra mais uma realidade dessa indústria, na qual mesmo que comecem a seguir carreira solo, a maioria das garotas enfrentam muitos obstáculos e acabam terminando com um emprego comum por não conseguirem se manter. Aí durante o intervalo do ensaio, ela vai pesquisar sobre ela na internet e vê que algumas pessoas chamam ela de falsa e que o sorriso dela é mentiroso e sem emoção, o que acaba afetando ela um pouco. Depois ela é chamada para fazer uma apresentação em um mini evento e as crianças convenceram a Miyako de levar elas, com a condição de que não iriam fazer nada para chamar a atenção. Aí a Ai começa a se apresentar e segundos depois eles já estão assim. Essa parte aí eu não tanquei não, me pegou totalmente desprevenido. E ao ver eles, a Ai dá aquele sorrisão e o que era para não chamar a atenção acabou viralizando na internet e pegando 2 milhões de views. Mas aí quando a Ai vai olhar na internet, as mesmas pessoas que estavam falando mal dela agora estavam elogiando, dizendo que era isso que eles queriam e amaram o sorriso verdadeiro dela. Aí um ano se passa e vemos que ela passou a receber mais propostas de trabalho e para diferentes áreas, que agora ela está indo participar de uma série como personagem secundária e o diretor parece o cara que matou ele, mas não é não. E depois de se encontrar com o diretor, ele simplesmente fala que não vai atrapalhar e começa a falar um monte de coisas enquanto se desculpa. Então o diretor notou que ele poderia ter talento para atuar e perguntou onde ele aprendeu todas aquelas palavras. E ele fala que foi vendo os vídeos aqui do canal. Então o diretor falou que queria dar um papel para ele em algum outro momento. Então a Ai grava a cena e depois, ao verem na televisão, percebem que cortaram a maior parte do tempo dela. E aqui vem mais outra crítica, dizendo que ela foi cortada para não tirar o brilho da atriz principal, já que a Ai se saiu muito bem, mas que por ordem do alto e envolvendo dinheiro, ela teve a maior parte do tempo de tela cortado. Um tempo depois disso, o diretor chama o Aqua para participar de uma cena de um filme de terror de baixo orçamento e diz que ele está dando outra chance para Ai por causa dele. Então conhecemos essa guria aí que... Ô menina chata, bicho. Se achava melhor que todo mundo e já tava querendo mandar em todos os funcionários. E na hora da atuação, ele entendeu que o diretor queria que ele fizesse, mesmo sem ele ter dito como ele deveria fazer, e simplesmente não inventou um personagem e acabou agindo normalmente na cena, o que acabou ficando muito bom, porque o diretor falou que ele já era bizarro agindo naturalmente, e aquela garota deu chilique porque a atuação dele ficou melhor e queria que regravassem, mas simplesmente foi ignorada, e eu tava torcendo pra ninguém regravar aquela cena. Nossa, como eu torci, obrigado. E depois de mais algum tempo, vemos que o filme foi indicado ao prêmio de melhor diretor, e a Ai foi o destaque do filme, fazendo com que ela virasse uma celebridade depois disso. Aí pulamos para a parte que eles estão na escola e vão ensaiar uma dança para uma apresentação, mas a Ruby sai correndo e o Aqua vai atrás dela para saber o que aconteceu. Então ela fala que nunca dançou antes e não consegue fazer isso, mas tudo isso era por um bloqueio psicológico que ela tinha por conta da vida passada, na qual, por causa da doença, ela não conseguia manter o equilíbrio e vivia caindo ao tentar andar. Aí ele fala para ela não se importar com algo que poderia ter acontecido em outra vida e que ela tinha uma nova vida inteira pela frente. Então numa noite ela decide tentar, mas acaba caindo de novo. E a Ai aparece para mostrar para ela que ela estava se movendo como se estivesse prestes a cair. E ela lembra que tinha que se mover assim antigamente porque ela sempre caía. E para não se machucar, ela já andava se preparando para cair. Então depois do incentivo da mãe em fazer a coreografia da peça que ela assistia quando estava no hospital, ela se solta e consegue dançar muito bem. Depois de um tempo, vemos a Ai ligando para quem
parece ser o pai das crianças. E tudo isso depois de ouvir uma conversa dele se perguntando quem seria o pai. Então ela pergunta se ele quer ver as crianças e diz que elas cresceram muito. Então passa o endereço para ele e depois volta para casa. E por ela estar no ápice da carreira, agora eles se mudaram para uma casa bem maior e melhor. E o Saito tá muito feliz também, principalmente porque é a primeira vez que eles vão fazer um show em um estádio, atingindo um público muito maior. Então vemos uma cena de quando ela recebeu a proposta para se tornar uma idol e diz que não iria aceitar porque a vida dela não era feliz e não conseguiria passar felicidade para o público, já que foi abandonada pelo pai e a sua mãe foi presa e depois de solta nunca mais foi procurar por ela. Mas o Saito fala que tudo bem mentir, já que os fãs não querem a verdade, eles querem uma ilusão e ao mentir demais essa mentira poderia se tornar verdade. Então mesmo que ela falasse eu te amo por mentira, isso poderia levar a que um dia isso se tornasse verdade. Num outro dia ela está sozinha com as crianças e a campainha toca. E aqui, meus amigos, é que acontece a cena mais intensa do anime, porque ela vai atender e ao abrir a porta, vemos que é o mesmo cara que matou o protagonista e ele veio parabenizar ela pelo último show e dar flores a ela, mas infelizmente não apenas flores, e sim um golpe com uma faca. E meu irmão, aqui existem dois tipos principais de pessoas, as que ficaram totalmente em choque vendo essa cena, igual o protagonista, e aquelas que largaram mão de tudo e começaram a chorar. Até porque o que ela vai falando ao longo da cena vai te destruindo mais que a facada que ela levou. Enquanto o cara tá surtado com ela por ter tido filhos, ela fala que se lembra dele e tudo que ela fez e falou, por mais que fosse mentira, é porque ela queria que se tornasse verdade. E ela diz que lembra do nome dele, já que ele sempre ia cumprimentar ela nos shows e que guarda um dos presentes dele até hoje e diz que ficou muito feliz por ter recebido ele. Então o cara surta com o que fez e sai correndo desesperado. Enquanto isso, o Aqua chama a ambulância, mas a Ai cai na frente da porta do quarto e ele vê que pelo tamanho do sangramento deve ter atingido uma artéria abdominal, o que praticamente é uma sentença de morte. Então ela abraça ele e fala que acha que chegou a hora dela. Enquanto a Ruby aparece na porta e começa a se perguntar o que aconteceu, e a música de fundo vai te destruindo cada vez mais. Então ela fica se perguntando que tipo de adultos eles iriam se tornar, e que queria muito acompanhar cada momento. Queria ver eles indo pra escola, atuar e cantar junto com eles, e fala pra Ruby que a apresentação de dança dela foi incrível, e que ela poderia se tornar uma idol algum dia. E depois diz que queria muito estar lá pra ver. Então ela diz que não foi uma boa mãe, mas que estava muito feliz por ter tido eles. Então ela se lembra de uma coisa que tinha que dizer e nunca disse por medo de perceber que talvez fosse uma mentira. Então ela olha pros dois e fala eu amo vocês. Então ela fica muito feliz por perceber que aquilo que ela falou foi verdadeiro e que pela primeira vez ela falou isso sem ser uma mentira. Então ela ficou olhando pro Aqua com um sorriso e morreu ali mesmo. E essa cena da vida saindo dos olhos dela, meu amigo, com certeza pelo menos 60% das pessoas já não conseguia mais parar de chorar e o resto ainda estava em choque e sem reação. Depois de alguns minutos, a notícia já estava sendo divulgada em todo lugar e chocou todo mundo. E disseram que o assassino foi encontrado morto após ir contra a própria vida. Os fãs se reuniram para fazer as últimas homenagens a ela por todo o país. Mas depois de apenas 3 dias, ninguém mais falava dela na mídia. Apenas pessoas na internet que falavam que ela teve o que mereceu por ter tido filhos e uma vida fora dos palcos. E obviamente a Ruby se revolta muito por isso. E você acaba sentindo o mesmo que ela tá sentindo, uma mistura de impotência diante da situação e o fato de ter que lidar com esse tipo de pessoa. Então Saito e a Miyako decidem adotar eles. E uma coisa que pode não ter ficado clara nesse resumo é o fato de que a Miyako e o Saito passaram a amar os dois, e isso é bem desenvolvido no anime. E depois de refletir um pouco, o Aqua lembra que o cara que matou a Ai foi o mesmo cara que matou ele, e que ele sabia onde ela estava nas 2 vezes, mesmo sem isso ter sido divulgado em lugar nenhum. E percebe que alguém estava informando aquele homem sobre onde ela estava, e que provavelmente era alguém próximo. Então ele desconfia que possa ser o pai deles, que inclusive já sabia o novo endereço dela, já que ela passou para ele naquela ligação
investigação e que provavelmente ele também faz parte da indústria do entretenimento. Então tem essa cena maravilhosa dele dizendo que vai encontrar o pai e vingar a morte da mãe. E para isso ele pergunta pro diretor se pode o criar, para que enfim ele entre nesse ramo, encontre o pai e vingue sua mãe. Depois temos um time skip de pelo menos 10 anos, na qual eles estão indo para a escola e ele fala que, enfim, a peça da vingança dele vai começar. Então depois dessa obra maravilhosa que já pareceu um filme separado, a verdadeira história vai começar. E que obra, amigos, que obra. E se você ainda não viu o anime e preferiu ver esse resumo primeiro, recomendo que você vá lá e assista o primeiro episódio. Mesmo que você já saiba do que vai acontecer, é uma experiência totalmente diferente e vale muito a pena assistir. E até a data que esse vídeo foi gravado, temos apenas o primeiro episódio lançado. Então conforme a história continua, posso trazer o resumo dos outros episódios também. Então avisa aí se quiser uma continuação. E por hoje chega porque já deu de chorar. Fui!